Queridos, nesse mesmo momento especial aqui na Supermanhã 97, a Rádio da Bispa, neste momento especial que é o momento da Palavra de Deus, pois com certeza louvamos, pedimos oração, mas a palavra é que nos deixa vivos, cheios de Deus, para continuar fazendo a sua vontade. Aqui em Atos capítulo 9, e o versículo 13, diz assim: E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos que invocarem o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este homem é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. A palavra aqui enfatiza a vida de um homem que estava no caminho de Damasco. Saulo, naquela época conhecido como Saulo de Tarso, que vem depois até o seu nome escrito nas páginas da Bíblia como um homem de grande exemplo, pois de perseguidor ele vira perseguido, pois ele era perseguidor do Evangelho, acostumado a ir atrás dos crentes, daqueles que pregaram muito a palavra, que pregavam, falavam do nome do Senhor Jesus. E era tido como uma seita, pois ali dentro do Sinédrio, Saulo aprendeu com Gamaliel, aos seus 12 anos de idade, a ver algumas coisas e entender que aquele que pregava a verdade, aquele que pregava o Evangelho, aquele que fazia a vontade de Deus, aquele que cumpria os mandamentos, este estava numa seita. E Saulo começava agora como autoridade conhecida, muito respeitado, pois desde cedo aprendendo ali com seu mestre Gamaliel a entender os desígnios dali do Sinédrio. E aqueles homens estavam acostumados a massagear o seu próprio ego, estavam acostumados a falar deles mesmos, estavam esquecendo que a grandeza não é deles, que o querer não é deles, que o agir não é deles. E o Senhor começou agora a trabalhar na vida de Saulo, pois quando ele estava a caminho de Damasco, estava ali com algumas cartas, algumas mensagens para as sinagogas, a fim de mostrar ali que aquilo tudo não passava de seita, aqueles pregadores. Ele vai a caminho de Damasco e de repente lhe aparece uma luz forte e ele cai do seu cavalo. Foi necessário um grande homem, uma autoridade, um perseguidor, aquele que mexia com o povo de Deus, com o povo que pregava a verdade, não falava o que Gamaliel queria, eram pregadores do Sinédrio, de dentro e de fora do Sinédrio. E ali vai o Senhor ter um encontro com este tal Saulo, conhecido como de Tarso. Um homem temido, um homem que já havia tirado vida de muita gente, já havia prendido muita gente, e todos tinham medo dele. Mas o Senhor marca este encontro, lhe aparece como uma luz forte no meio do caminho, lhe derrubando daquele cavalo, daquele seu ego, daquele pensamento que não era certo, porque ele perseguia o povo que não era dele, perseguia um povo que não era de Gamaliel, perseguia um povo que não era de Roma, ele perseguia o povo de Deus. E Deus, ele não deixa de graça, vamos dizer no palavreado mais comum para você entender, Deus não deixa para lá, Deus não deixa barato aquele que se levanta contra a menina dos olhos dele. Mas o Senhor dá uma ordem para o Ananias, e Ananias fica apavorado, porque o Senhor diz para visitá-lo, porque Saulo, quando caiu do cavalo, apareceu-lhe ali umas escamas, uma nata nos seus olhos, que o deixou cego. Olha que a palavra muitas vezes enfatiza pessoas na Bíblia que ficaram surdos por um tempo,
ficaram mudos por um tempo, ficaram cegos por um tempo, porque não queria entender o trabalhar de Deus, não queria aceitar a soberania dele, não queria aceitar a forma dele trabalhar. E Ananias ficou com medo, porque o Senhor lhe dá uma ordem de visitar este homem, que estava numa determinada rua. Veja como é interessante. Numa determinada rua, estava numa determinada casa, estava ali esperando, vamos dizer assim, o que ele ia acontecer depois desse encontro que ele teve com o Mestre, com o próprio Deus, com Jesus. E a palavra diz bem claro que quando o Senhor pergunta, ele pergunta ao Senhor: quem és tu? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Talvez você está aí do outro lado dizendo assim: eu nasci nesta determinada religião, vou continuar assim, vou morrer assim. Eu não acredito nessa coisa aí de evangelho, eu não acredito aí nesse Jesus tão falado, eu não acredito nestas coisas aí que alguém está falando, mas eu quero te dizer, quando o Senhor Jesus quer ter um encontro com o homem, ele pode ser poderoso como Saulo de Tarso, ele pode ser temido, ele pode ser um homem de autoridade em Roma, pode ser até muito conhecido, pode até ser muito honrado, mas quando Jesus vai ter um encontro com o homem, ele não está preocupado se tu é perigoso, se tu és influente, se alguém tem medo de ti, ele não está preocupado se tu tens autoridade sobre a terra. Quando Jesus quer ter um encontro com o homem, não interessa a tua posição, não interessa quem tu és, porque ele sim é o Rei da Glória. Ele sim é o que manda e não é mandado. Ele sim é o que mata e não vai para a prisão. Ele sim é o que faz milagre. Ele dá ordem ao vento e ao mar. E ele obedece. E ali acontece essa situação na vida de Saulo, para aprender que quando vai ter um encontro com Jesus, é necessário sim cair do cavalo. Muita gente acha que ele é grande, que ela é grande, se acha muita coisa, mas eu quero dizer a você, lá no céu não é preciso dinheiro, lá no céu não precisa do teu anel, lá no céu não precisa da tua influência, lá no céu precisa que eu e você sejamos santo e manso e humilde de coração. Interessante que muita gente que está ouvindo nesse exato momento, talvez tenha dito para si mesmo: eu nasci assim, vou morrer assim, essa religião meus pais me ensinaram. Mas escuta, quando chega o tempo de salvação, mesmo que não vá um profeta ao teu encontro, mesmo que alguém tenha medo da ordem do Senhor, dizendo vai até lá e fala com ela, fala com ele, mas ainda assim o anjo do Senhor lhe aparece, em forma de luz, lhe derruba do cavalo. Ah, mas eu não ando de cavalo não, ando no meu carro. Que cavalo? Eu não sou cavaleiro para estar andando de cavalo? Não sou cavaleiro? Escuta. Cair do cavalo quer dizer você está no seu ego, você está lá em cima se achando muita coisa. Mas o Senhor está a te dizer nesta manhã: eu sou Deus que faço coisa nova, que mudo história, que mudo situação, que mudo o coração, a vida de um homem. A sua trajetória pode até ser de sucesso. Pode ser que alguém esteja atemorizado com você. Pode ser que alguém aceite suas ordens. Mas eu quero te dizer agora: de perseguidor você será perseguido. Mas missionária Milka, que palavra pesada é esta? Escuta. Se você está perseguindo o evangelho, se você está perseguindo a Jesus, se você está mexendo com algo que não é seu, você será perseguido. Porque Saulo era um homem influente, conhecido, temido, mas quando chegou o tempo de salvação na sua vida, Jesus derruba ele do cavalo e diz: por que tu me persegues? E ali Ananias, que era o profeta do Senhor, o qual o Senhor deu uma ordem dizendo para ele encontrar Saulo,
numa rua chamada à direita. O anjo do Senhor, quando fala, acontece isso na vida de Saulo, também fala com Ananias, para que Ananias vá lá, falar com o nosso irmão querido Saulo, e fale com ele o que Deus lhe ordenara. E foi ali Ananias, começou a orar por aquele homem, o temido Saulo, que o próprio Ananias teve medo. Disse: Senhor, de muitos eu já ouvi cerca deste homem, quantos males ele tem feito aos santos de Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocarem o teu nome, e tu me manda ir na casa dele, onde ele está. Veja para o profeta, a gente conversava ontem, eu e meu esposo, pastor Heraldo Tavares, sobre a dificuldade muitas vezes que o Senhor coloca ao profeta. Uma situação de decisão do profeta e ao mesmo tempo de medo de não atender a voz do Senhor e ser cobrado, e de medo de atender a voz do Senhor porque a atitude exige muita coragem. Mas escuta, Deus não tem negócio com gente covarde, não. Quando foi para a seleção dos 300, o Senhor foi bem claro, disse: olha aí, vai, traz o povo. E o povo foi chegando de milhares em milhares, de um a um, e disse: diga aos covardes que voltem. Deus não tem negócio com gente assustado, Deus não tem negócio com gente medroso, Deus não tem negócio com gente que tem medo de Saulo, que tem medo de alguém que se acha grande. Deus tem negócio com aqueles que chegam diante do rei e diz: olha, rei, não me curvarei a tua estátua, porque o Deus que eu sirvo é outro Deus, outro Senhor, outro Salvador. Deus tem negócio com gente que tem compromisso com Ele. E aqui na Supermanhã 97, na Rádio da Bispa, a Bispa Jacimara preza muito pela palavra, porque esta palavra é viva e eficaz, vai até a divisão da alma e do espírito. E o Senhor está falando com gente que se acha muita coisa. Diante de Deus você não é nada, meu amado, minha amada. Se o Senhor não estiver contigo, se o Senhor não estiver na cidade, em vão vigia o sentinela. Não adianta alguém querer ser mais do que Deus. E ali Saulo recebe este encontro, porque ele era vaso escolhido, como o Senhor dissera a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Sabe o que é interessante? Jesus vem agora agir na vida de Saulo, que vem a ser assim propagado o seu nome conhecido romano, que era Paulo, agora como um homem que pregava, falava do evangelho verdadeiro. E o interessante é que, como ele era um dos principais, como ele tinha autoridade diante dos sacerdotes, de homens grandes, o Senhor pega agora o perseguidor para pregar para aqueles que lhe dava ordem. Eita, entenda este negócio. Alguém que não é do meio quer entrar e não consegue. Mas Jeová pega alguém do meio que estava perseguindo o povo dele e diz: agora tu que vai dizer quem eu sou. Aleluia. O homem não pode dizer que é, o homem não pode dizer que tem. Só quem pode dizer eu sou, eu tenho, eu posso, é Jesus. E agora o perseguidor começa a ser perseguido por amor ao evangelho, como disse Jesus: sereis odiados por amor ao meu nome. E vem agora esta situação na vida deste tal de Saulo, conhecido como de Tarso. Agora vai virar Paulo, porque o seu nome vai ser divulgado no evangelho como era o nome romano dele. Ele era uma autoridade romana, era reconhecido, um homem de Roma. E agora ele está pregando o nome daquele Senhor que ele perseguia na vida daqueles outros que falava do nome do Senhor Jesus. Olha, os santos que pregavam, eu acredito que ficaram assustados, atônitos, olhando assim, dizendo: como é que pode? Aquele que vinha matar a gente,
que trazia as cartas, entrava nas sinagogas e saía levando todo mundo que pregava o nome do Senhor. Agora está falando do nome do Senhor. Tu está entendendo, crente? Está entendendo, mulher de Deus? Este marido perseguidor, este teu filho que está aí nas drogas, esta filha que não dá ouvido ao evangelho, vai se tornar um pregador, uma pregadora da palavra de Deus. Mas, missionária Milka, a senhora não sabe como é que está a minha casa. A senhora não sabe como é que é este homem. A senhora não sabe como é que esse jovem escuta. Maior do que ele é Deus. Poderoso é o Senhor. E o Senhor está dizendo para você, não se preocupe, é vaso escolhido. Vou eu trabalhar, vou eu mudar a situação. Não será a mesma. E eu quero te dizer, Saulo agora estava confundindo os judeus que habitavam em Damasco, provando que era aquele o Cristo. Aleluia. Saulo estava agora falando de um Deus, de um Senhor, que ele vivia batendo forte, dizendo que os santos que pregavam aquilo estavam numa seita. Ele estava agora pregando o nome do Senhor Jesus. Foi necessário ter um encontro. Foi necessário ter um encontro de Deus na vida de Saulo para cair do cavalo e vir agora falar do nome do Senhor. E olha, ele não perseguia para matar os santos. Assim aconteceu. No conselho se reuniram para ir atrás dele e matá-lo. Vê como é que inverte a história, como é que Deus trabalha, como é que Deus age. Aí vai essa situação agora sobre a vida dele para ele entender que aquele que fala do amor de Jesus, aquele que prega o evangelho, não tem medo, é corajoso. O Senhor escolhe um do meio, o Senhor escolhe você que está aí, dizendo, eu não saio daqui de jeito nenhum, eu nasci nessa religião, vou morrer nela. Quem és tu, Saulo? Quem és tu, Paulo? Quem és tu, José, para achar que manda na tua vida? O Senhor está dizendo para ti, nesta manhã abençoada, na Supermanhã 97. O Senhor está falando contigo, está te dizendo, se for necessário, te derrube do cavalo. Se for necessário, coloca alguém para perseguir, tomar a tua vida, para querer tomar a tua vida. Se for necessário, eu mando alguém te desafiar. Mas uma coisa é certa, aquele que é vaso escolhido meu, vai ser perseguido por amor ao meu nome. Se você está sendo perseguido, se você está sendo achincalhado, se você está sendo zombado, é porque tem algo de Deus sobre a tua vida. Levanta tão somente a tua cabeça. Alguém tem dito assim, eu estou com a depressão, a minha depressão, a minha enfermidade. Repreenda esta palavra da tua boca. Você não vai ficar mais com esta depressão que não é tua. A seta veio para tirar tua alegria. A seta veio para tirar teu foco. A seta veio para tirar tua coragem. Mas escuta, o Senhor está dizendo para ti, tu és vaso escolhido de valor, e alguém vai ver a glória de Deus sobre a tua vida, e tu vai dizer assim, foi Ele, o próprio Deus, Jesus, que teve o encontro comigo. Senhora Milka, me diga uma coisa, e eu faço como isso? Só é dizer sim, meu filho. A palavra diz que se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para lhe perdoar. Não interessa se é grande ou pequeno, não interessa se tu és perigoso, não interessa se tu és influente, não interessa se tu és conhecido, se tu és temido. Interessa uma coisa, se tu és vaso escolhido, o encontro vai acontecer. Amém? O arco dos fortes está sendo quebrado agora. Eu ofereço esse hino com muito carinho à minha bispa Jacimara, que ama este louvor. E quero agradecê-la pelo carinho da lembrança do nosso nome. Estamos aqui com muito carinho, fazendo aquilo que Deus determinou para esta manhã. Supermanhã 97, a Rádio da Bispa. Este momento abençoado aqui, quem vos fala é a missionária Milka Tavares, com muita alegria, dizendo que o arco dos fortes, Jeová já quebrou.